Olá, muito bem-vindos a mais um Estourando a Bolha. E hoje eu vou te falar da questão sobre a dislexia dentro do ambiente escolar. Como que a coordenação consegue ajudar os professores e como que a coordenação vai fazer para orientar esses professores dentro desse contexto tão complexo que é a dislexia, um transtorno tão diverso às vezes, né, que a gente não tem muita noção do que é, mas é importante que a coordenação saiba como orientar o professor. Eu sou a Carol e esse é mais um Estourando a Bolha. Então a gente aqui fala sobre problemas, questões de psicologia, psicopedagogia, para trazer segurança para você resolver os problemas diários aí da coordenação. E transtornos de aprendizagem é um deles. Muito boa noite para quem tá chegando. Galera, meu som está bom? Tá tudo ok? Vocês estão conseguindo me ver? Tá som bom? Como que tá por aí? Gostaria de lembrar que essas lives que rolam toda segunda-feira às 6 horas fazem parte de um conjunto de estratégias do Método Liderar com Sutileza, em que centenas de coordenadoras já fazem parte e conseguem trabalhar e resolver os problemas da coordenação com segurança. Muito bem, vamos começar aqui. E eu trouxe, né, nessa última série da live sobre transtornos na escola, a dislexia, porque em alguns pontos, muitas das vezes, ela é tratada como uma coisa, assim, você não consegue muito bem olhar para ela dentro da escola, né? Traz uma dificuldade, porque muitas vezes ela demora muito para ser diagnosticada. E essa que é a grande questão da dislexia. Às vezes, os coordenadores não sabem que a criança tem dislexia e nem os professores. E aí você fica trabalhando, tateando no escuro. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu vou trabalhar outras questões dessa coisa. Ai, muito obrigada. Ok, então vamos lá. Tomar minha água porque a garganta pede, né? Muito bem, então, o que acontece, galera? A coordenação, ela precisa ter recursos viáveis para ajudar o professor. Eu já tô falando isso bem das outras lives que a gente fez. Se você não viu ainda, tá aqui salvo no perfil e lá no nosso YouTube, que se você tá assistindo aqui no YouTube, eu vou colocar elas aqui embaixo para você, tá bom? Mas é importante que você saiba que isso daqui é um conjunto de séries que eu fiz sobre TDAH, a gente falou sobre transtorno de fala, falamos sobre o autismo, então vale dar uma voltada para você assistir. O que acontece com o transtorno da dislexia? Muitas das vezes a coordenação ela não sabe como orientar o professor sobre isso, porque ela nem sabe exatamente o que é a dislexia, quais são os sintomas, como que aparece isso na escola. E acreditem ou não, é um transtorno que, querendo ou não, às vezes aparece bem. É que o TDAH, o que acontece com o TDAH e a diferença entre a dislexia e as outras? Ele é muito visível e às vezes é bem categorizado até para quem não precisa. Seremos sinceros aqui. A gente sempre joga limpo, estou jogando limpo com vocês. Tem muita criança com TDAH que não tem TDAH. Realidades, tá? Muita criança que vocês falam, é TDAH. Não é, gente. É só uma criança saudável e uma criança da geração, tá? Isso é muito importante. Mas, o que acontece? As crianças com dislexia, muitas vezes, elas são categorizadas como preguiçosas, criança que não quer fazer, a criança que não sabe, que é burra, muitas vezes. A coordenação, ela vai ter o papel de criar empatia para o professor. Trabalhar com ele que isso é um transtorno real, que ele precisa ajudar esse aluno, mesmo sem o laudo estampadinho, bonito, lindo e pleno. Então, a ideia da coordenação com a dislexia é muito trabalhar essa questão de empatia, de dar os recursos necessários para que o professor consiga desenvolver um bom trabalho. E o que a gente ganha quando a gente orienta o professor de forma mais assertiva, de forma mais viável, né? A gente para com que o professor, literalmente, a gente consegue que o professor pare de ficar reclamando daquele aluno, porque agora ele tem um direcionamento, ele consegue. Quando a coordenação orienta, de fato, o professor diante de um transtorno, diante de uma dificuldade, acaba que o professor para de ir na sala reclamar, ele para de levar aquele aluno para você, porque ele sabe o que fazer. E ele sabe que você estará lá de apoio no momento adequado para ter o apoio. Agora, quando o professor fica levando toda hora, reclama, não sabe mais o que fazer, não sabe como lidar, acaba que a coordenação ela fica se sentindo frustrada. Eu tinha essa sensação, quando os professores ficavam reclamando, eu me sentia frustrada e às vezes a culpa não era nem minha, mas de todo um contexto. E o que a gente faz? A gente procura embasamento para ajudar o professor, para que você não se sinta frustrada como coordenador e para que o professor consiga desenvolver aquele aluno. Sem contar que muitas vezes os pais param de reclamar e de pedir esse auxílio. Porque o que acontece?
Os pais, normalmente com crianças com transtornos, eles cobram, quando tem o diagnóstico, tudo certinho, ou quando eles têm uma suspeita, eles acabam cobrando, eles querem que o professor de fato viabilize para que o filho deles aprenda. Quando você auxilia seu professor e dá as estratégias corretas, você faz com que isso aconteça. Então, você tem menos reclamação do pai. Porque você está fazendo de fato o seu trabalho, que é orientar o professor. E aí, o que acontece com a dislexia, né? A dislexia, ela é um transtorno que ela pode demorar anos, gente. Anos e anos. Pode chegar lá, você só vai ser diagnosticado com no 5º ano, 6º ano, porque ela tem muito a ver com leitura escrita. Então, muitas vezes a gente acaba não vendo isso no ensino infantil, por exemplo. E aí, acaba que o professor, ele fica meio que de mãos atadas, porque ele fala assim, eu não sei mais o que fazer, eu não sei o que ele tem, eu não consigo. E claro, eu não vou ficar te explicando aqui o que é de fato dislexia, porque ela é um contexto muito amplo e seria muito científico se eu fosse fazer isso. Mas eu vou te explicar as características da dislexia dentro do ambiente escolar, para que a gente consiga ajudar o professor com essas características. A gente não foca no laudo, a gente foca nas características aqui, para que a coordenação de fato tenha segurança para orientar o professor, para bater o olho e falar assim, essa característica a Carol falou na live e eu sei como lidar, tá? Tudo certo por aqui? Galera, vocês me respondam aqui, vocês têm alguma criança com laudo de dislexia na escola, pra gente ir conversando? E qualquer coisa vocês vão colocando as perguntas. O que acontece quando a gente pensa nas estratégias? A coordenação, para que ela consiga fazer de fato uma estratégia assertiva, crucial. É crucial que a gente rode um diagnóstico. Pensar numa sondagem que eu analise as habilidades de leitura, de escrita desse aluno. Seja em qual patamar e série escolar que ele esteja. Sou eu que vou fazer isso? Não, a coordenação não tem o papel de fazer diagnósticos. Ela tem o papel de orientar a melhor forma desse diagnóstico ser feito. Independente da série escolar, independente do tipo de escola, se é pública, se é particular. A grande questão é que a coordenação às vezes quer fazer o diagnóstico para que ela veja, mas você não vai fazer isso. Você vai orientar seu professor para que ele faça esse diagnóstico para você e você vai pegar o diagnóstico e analisar junto com ele as possibilidades e as dificuldades e as habilidades desse aluno. E aí sim você vai formar o seu professor e orientá-lo para a melhor forma de lidar. Às vezes o diagnóstico, você vê o diagnóstico total, às vezes de um aluno só. Então, nesses casos, a coordenação orienta para que o professor faça um bom diagnóstico, certo? Isso tem que ficar muito claro, por quê? Quando a gente faz o diagnóstico, isso é muito, muito importante que vocês entendam, que o diagnóstico serve para ajudar o professor a entender a dificuldade e ter noção de quais são, de fato, as dificuldades e habilidades daquele aluno. É para isso que serve o diagnóstico, para que trace um caminho. A coordenação, vamos esperar o avião, porque senão sempre estraga, né? O avião sempre estraga a minha explicação. Enquanto eu vou tomar água. A grande questão é que o diagnóstico, quando ele é bem feito, você consegue... Desculpa, vamos voltar. Tá difícil hoje. Quando o diagnóstico ele é bem feito, você consegue traçar o caminho correto e ajudar, de fato, com que o professor evolua esse aluno. Então, é muito, muito importante que o diagnóstico seja feito com qualidade, para que, de fato, o professor consiga entender quem é esse aluno, notar as dificuldades, ter empatia para que a coordenação consiga fazer isso. E aí, a grande questão é que é o seguinte, Carol, eu fiz o diagnóstico do meu aluno, só que o meu professor não tem a formação adequada para ajudar o aluno. O que eu, enquanto coordenadora, preciso fazer? Então, nesses casos, o seu papel como coordenação é formar o professor. Carol, como assim formar? Eu tenho que fazer uma formação inteira para ele? Provavelmente sim. Você, como coordenadora, precisa ser a detentora do saber nestes casos. Você precisa achar conhecimento adequado, favorável para a escola, então, ou seja, coisas que se apliquem de fato à vida real da escola. Então, você vai muito focado em procurar estratégias e formar o seu professor. O que é de fato aquilo? Quais são as características? Como lidar? Quais as estratégias? Então, é necessário que você tenha esse contato real com as informações que precisa ser feito. E aí, a grande questão é, você vai precisar montar a sua agenda para estudar sobre isso e procurar em locais adequados e confiáveis. Não adianta ficar pegando Wikipédia. Não vai funcionar, gente. Desculpa, não vai.
Não é local, Wikipédia não é local. Mas, Carol, eu não sei onde procurar. Muitas das vezes, a coordenação pode procurar no Google, só que você vai procurar por sites de transtornos. Todo site de transtorno, um transtorno grande, tem www.transtorno, nome do transtorno, ou a sigla, e.org, que você pode procurar no Google. Você pode procurar institutos que falem sobre isso. Isso é um ponto, é uma forma confiável. Você pode procurar artigos científicos. Essas são formas que você pode procurar materiais adequados, tá? Adequados e confiáveis para ajudar seu professor. Então, você vai procurar nesses campos. E aí, você vai procurando. A maioria desses sites, não estou brincando, tem estratégias reais e aplicáveis para dentro de escola. Carol, mas o que acontece quando eu vejo as estratégias e a maioria delas não se encaixa dentro da minha realidade aqui na escola e eu não consigo passar ela para o professor? Claramente, dentro das estratégias, é óbvio que você vai precisar colocar muitas delas dentro de uma perspectiva e analisar. Um filtro, gente, é colocar um filtro. A coordenação precisa ter o filtro de quais estratégias vão funcionar ou não. Então, você vai pegar as estratégias e vai falar, passei o filtro, cabe na minha escola? Não, passa para a próxima. É a mesma coisa que eu faço aqui nas lives. Eu passo um monte de estratégias para que vocês consigam, uma ou outra, pegar as ideias e colocar dentro da escola de vocês, independente do segmento, independente do contexto, independente da série, tá? Então, é muito importante que vocês se atentem a isso. E aí, a grande questão. E aí tem um grande problema. Carol, mas meu professor tem mais de 7 alunos. Não, desculpa. Meu aluno tem 7 professores. Eu tenho que formar todos eles? Sim. Sabe por quê? Porque quando você vai pensar no seu aluno, ele tem contato com várias pessoas e vários professores. E todos eles precisam ter um olhar e uma visão da qual é a dificuldade e como tem que ser trabalhado. Então, nesses casos, o papel da coordenação é sim formar toda a equipe que trabalha com este aluno. Porque senão, você vai ficar com lacunas. Na aula de português, ele é muito bem atendido, mas na aula de educação física, não. Na aula de matemática, show, maravilhoso, mas na aula de artes, zero. Então, tem que ser trabalhado com todos esses professores. E aí, você vai montar, de fato, a questão de fazer uma formação mais coletiva, focando em pontos específicos. Não precisa expor todas as dificuldades, mas quais estratégias você, como coordenadora, pensou para cada professor lidar? Então, por exemplo, se eu tenho um professor de português, às vezes um mapa mental ajuda, às vezes o professor de educação física pode focar na motricidade desse aluno, às vezes o professor de artes, ele pode traçar a motricidade fina, que é uma das dificuldades também. Então, é extremamente importante que vocês pensem. E também agrupar em projetos paralelos que ajudem esse aluno. Mas, Carol, quais são, de fato, as dificuldades da dislexia que eu consigo pensar nas características e ajudar os meus professores? Então, vamos lá. Eu coloquei 3 aqui, que são a base, a mais difícil, a questão mais difícil da dislexia e que podem ajudar vocês, tá? Então, vamos esperar o coisa passar, né? Pra gente poder, o avião. Gente, pra quem não sabe, eu estou assim, até desde as 5 da manhã. Eu estou fazendo um desafio de acordar às 5 da manhã e tô assim, tá ótimo, assim. Esses aviões passando, eu tô só assim, meu Deus, por favor, me dê paz. Mas tá tudo certo. Vamos lá. Uma das maiores dificuldades da dislexia é a questão da leitura. A leitura deles é muito lenta. E aí, o que o professor às vezes pensa? Ai, que preguiça, esse aluno não consegue, cara. Ele lê muito baixo, Nossa, vou colocar ele pra ler em grupo, no coletivo, né, em voz alta pra ver se melhora. Não faça isso. Um aluno com dislexia, ele tende a ter a leitura mais devagar porque ele tem muita dificuldade de decodificar as letras. Letras nada mais são do que códigos visuais. Ele tem muita dificuldade, o cérebro dele não consegue rapidamente ver o A e ler A, B com aba. Não, para ele é muito desgastante. Quando você coloca ele para fazer uma leitura em voz alta, você vai estar colocando isso, de verdade, gente, não estou brincando, expondo o aluno. Expondo, isso pode dar até processo. Porque se ficar comprovado que o professor tinha consciência de que aquele aluno tinha essa dificuldade e o colocou daquela maneira e causou vergonha, constrangimento, isso dá até processo. Então, uma forma muito mais viável de você analisar e ajudar o aluno a evoluir essa leitura é fazer leituras individuais com ele. Então, não é para ler em voz alta para todo mundo, é para o professor analisar. Está analisando a evolução dele, se ele consegue. Ou pedir para a família ler uma página de um livro por dia com ele em casa.
na hora de dormir. Isso ajuda muito para que ele evolua. Vocês podem criar um projeto, por exemplo, coletivo de leitura. E aí, esse aluno vai se beneficiar porque ele vai sendo treinado dentro de casa também, tá? Mas não façam de colocar ele simplesmente para ler em voz alta, porque é muito desgastante e é muito vergonhoso muitas vezes. Uma outra coisa que é muito chave da dislexia é a compreensão do que é lido. Então, muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que tem dislexia, ela vai ler, sei lá, diz assim, a bola, nananana, aí ele vai, e ele não consegue ler toda a frase, e ele inventa, por exemplo, a bola, ele fala bolacha. E ele perdeu, e ele não entendeu o sentido, porque ele nem decodificou. Nosso cérebro tende a codificar por contexto. Disléxicos normalmente não usam, não têm essa habilidade. Então, eles não entendem o que está sendo lido. Então, se ele falou, a bolacha era, a bola pulou muito. E aí ele leu assim, a bolacha pulou muito. Ele não entende. Então, muitas vezes, é importante que o professor ajude esse aluno a ter mais cuidado na leitura. Então, por exemplo, ler uma frase, um parágrafo, não, uma linha e explicar o que está sendo falado. Por quê? O que acontece? Muitas vezes, principalmente em Fundamental 1, 2, quando a criança vai evoluindo, ensino médio principalmente, as questões são muito grandes. Então, ele vai ler o parágrafo, a linha, na outra ele já esqueceu o que ele leu. De verdade, gente, é bem assim. A professora fala assim, mas não é possível que esta criança não sabe o que está escrito aqui. Mas não sabe. Então, é muito mais diminuir as sentenças em provas. Isso ajuda muito, essa orientação. Diminuir, colocar coisas mais chaves. Palavras importantes, palavras, verbos, por exemplo, exclua da ação. Qual é, por exemplo, se há uma prova de português, descreva o verbo, escreva qual grafar mesmo, o que é para ser feito. Porque aí o cérebro, automaticamente, deste aluno, vai olhar para o que está grafado, tá? Então, é muito importante. Esse aluno, às vezes, pode ser que ele precise de um acompanhamento na prova. Então, ele não vai poder fazer prova com todo mundo. Porque ele vai ler, reler e explicar para a pessoa o que ele entendeu. E aí a pessoa vai ajudá-lo nessa intervenção. Não, não é bem assim, não. Aqui tá pedindo para você fazer isso, isso e isso. Então, isso é uma forma, tá? No contraturno, fazer essas atividades. Então, é muito importante. E isso vocês estão vendo que é um olhar que você tem que criar como professor, um olhar de empatia. Porque o que acontece muitas vezes? A coordenação, acontece às vezes que a coordenação sabe o que o aluno tem, a dificuldade, tenta passar para o professor as estratégias, mas o professor fala assim, mas vai me dar mais trabalho? Não, mas eu não quero fazer isso. Mas tem que fazer outra prova? Não, mas tem que diminuir. Mas deixa como tá. Ele entende. A coordenação, ela tem muito papel de orientar o professor nesse sentido, de criar a empatia e trabalhar com ele para que ele consiga viabilizar o processo, para que todos os alunos sejam beneficiados, inclusive aqueles que têm muita dificuldade ou transtornos. Então, a coordenação, ela vai ser muito o papel de colocar no professor uma empatia que talvez ele não tenha. Olha, professor, eu entendo. Entretanto, esse aluno tem muita dificuldade com isso e ele é favorecido quando você faz essas intervenções. Pode ser que, de fato, isso dê um pouco mais de trabalho, mas a gente vai precisar flexibilizar porque ele tem esse direito, é um direito dele de fazer essas coisas. Então, a coordenação, ela vai ser muito esse papel de encaixar os papéis do professor, como eu já até falei isso nas outras lives, mas, às vezes, com muito mais ênfase. Porque, às vezes, gente, o aluno não vai ter o laudo, mas ele vai ter a dificuldade. Então, mesmo que seu aluno não se encaixe em dislexia, mas ele tenha a leitura lenta, ele tenha dificuldade de entender o que está no contexto, porque ele está aprendendo a ler, por exemplo, o professor, às vezes, não tem a paciência. Porque o professor se sente frustrado quando o aluno dele não anda. E aí, ele vai acabar descontando a frustração dele no próprio aluno, porque ele acha que o aluno é incapaz, porque é muito mais fácil eu culpabilizar o outro do que entender que eu não estou fazendo a minha parte como professor. E isso é o papel da coordenação. Vou esperar o avião passar. O papel da coordenação nesse sentido é muito mostrar para o professor que é o papel dele, que ele tem sim que fazer isso e ajudar, e que sim, dentro de todo o viés que a gente está falando, o professor necessita, melhor, a coordenação precisa mostrar para o professor que faz parte do papel dele, mas não só isso, de mostrar como é possível e que isso faz parte e que com um ajuste ou outro fica mais fácil. Então, isso tem que ficar muito claro. E aí, uma outra coisa muito importante que acaba acontecendo.
Pessoas com dislexia, vou falar pessoas, né? Alunos com dislexia, eles têm normalmente a escrita incorreta. Incorreta. Então, por exemplo, eles comem, omitem letras, principalmente de sons muito parecidos. Então, um R, ele coloca um R só. E aí, o professor, o que ele faz? Sai arriscando. Errado, errado, errado. Isso vai desmotivando o aluno. Principalmente se ele está em fase de alfabetização ou se isso perde ponto, por exemplo, no ensino médio. Muito professor que cobra ponto de ortografia, né? Eu tinha professores que cobravam ponto de ortografia. Se você errava a ortografia, eles tiravam ponto, porque era um conjunto. O que acontece nesse sentido e que é muito válido pensar? É mostrar para o seu professor que é levar em consideração o contexto do que está escrito. Se a compreensão daquela palavra, daquele texto, daquele parágrafo faz sentido. Se fizer sentido, então, por exemplo, é só um R, mas você entende que é carro que está escrito. Tá tudo bem, gente. Ele não faz porque ele é preguiçoso, porque ele esqueceu de apagar. Não, é porque o cérebro dele entende que aquilo tá certo. E se a compreensão está ok, show, tá? Então, não levem a ferro e fogo. Isso que você tem que falar com o professor. Deve levar a ferro e fogo. Quando uma pessoa tem dislexia, ela não consegue, de fato, muitas vezes, escrever corretamente. Porque as coisas se embaralham, gente. De verdade, embaralha mesmo e a pessoa se perde. Então, é muito importante. E aí, tem que entender que, lembra que eu falei que a questão da escrita, ela é questão de codificação? Leitura e escrita é codificar. É um código, gente, é uma forma de código. O nosso cérebro não foi feito para escrever. Sim, pasme. Nosso cérebro não foi feito. A gente aprendeu a falar, tanto que a gente tem todo um desenvolvimento bucal para isso. Mas cerebralmente, a escrita ela é muito difícil para qualquer ser humano. E uma pessoa que tem um transtorno que faz com que os códigos se embaralhem, traz isso muito mais complexo. Então, para ela pensar na palavra e escrever é muito complexo. Muito complexo. Então, o que você pode fazer nesse sentido? Vamos esperar os aviões. Os aviões hoje eles estão bombando, né? Aqui. O que você pode fazer nesse sentido para ajudar seu professor? Quando o professor passar orientações, trabalhos para casa, para a família é uma boa fazer isso, mas vou colocar isso para o contexto da escola. Primeiro você escreve no computador, no Word mesmo, a palavra, o que você quer falar. Então, orientar o aluno a fazer isso. Escrever no computador e passar depois para o papel. Por quê? Porque no computador você tem a escrita da ortografia correta. Ele marca quando está errada a palavra. É muito mais fácil para a pessoa. Então, ele entende. Então, por exemplo, se você escrever uma coisa... a bolacha pulou muito. Ele fala, tem alguma coisa estranha. Então, é mais fácil de você pegar erros. Carol, mas e dentro da escola? Eu não consigo que esse aluno faça isso. Às vezes você tem uma escola que trabalha com tecnologia. Show, você inclui o aluno nesse sentido. Mas você pode, por exemplo, deixar que o aluno use o celular. Escrever as sentenças, não nas provas, gente. Aí você vai ter que levar a questão de consideração, de contexto, ter um apoio para a pessoa. Mas na aula, você pode fazer com que o aluno escreva no bloco de notas, por exemplo. Permitir que ele escreva e passe as informações, tá? Ou você pode colocar coisas mais, tipo assim, as palavras mais importantes que ele tem que usar, você escreve no quadro. São formas que você vai fazendo com que o professor entenda que não é difícil. Gente, eu sei, e parece óbvio, mas às vezes o professor ele tem a resistência a fazer coisas simples. Porque quando a gente coloca para o professor fazer uma estratégia, né? Quando a coordenação coloca para o professor fazer uma estratégia, mesmo que simples, mas que trazem algum nível em que o professor se sinta que a culpa é dele, desse aluno não evoluir, claramente o professor vai ter uma resistência, porque ele vai falar assim, mas não é culpa minha, não é porque eu não fiz essa estratégia, é porque ele não consegue. Então a coordenação, ela tem que ser muito focada em demonstrar ao professor que não é que é culpa dele, mas que existem algumas coisas dentro do ambiente da sala que ele vai fazer que vai ajudar o aluno. O papel da coordenação é fazer com que o aluno se desenvolva e fazer com que o professor crie estratégias corretas para isso. Tá? Então, é muito mais focar em habilidades e estratégias corretas e viabilizar para que isso aconteça dentro da sala de aula, com acompanhamento, com viabilização de provas, com viabilização de tempo, às vezes, de montar a agenda para ajudar o professor a montar a própria agenda, para verificar tudo isso, tá? Se ele não está sobrecarregado com isso. Mas muito mais focado em... Tá difícil hoje? Hoje tá difícil os aviões aqui, vocês estão percebendo, né? Mas vai dar tudo certo. Vou tomar minha água.
Então, é muito mais focal em construir estratégias que o professor consiga aplicar e viabilizar para que o professor aplique e acompanhar para ver se essas estratégias estão funcionando. Não é simplesmente jogar a bomba para o professor falar se vira, ou jogar a estratégia e nunca mais ir lá olhar se ela deu certo. É sim acompanhar, viabilizar, ter todo um processo de acompanhamento. Isso vale para qualquer tipo de transtorno ou dificuldade do aluno. Pegou uma dificuldade de um aluno, o seu papel como coordenador é pensar num diagnóstico, montar com o professor aplica, você vai lá, olha as estratégias que são possíveis dentro daquela sua possibilidade, dentro da possibilidade do professor, da construção que você tem do aluno, e aí você vai acompanhando para que você veja se deu certo, não deu, vamos mudar, vamos estabilizar, vamos continuar com essa, tá? Junto com o professor. Então, esse é o papel da coordenação. E eu fui falando ao longo dessas 4 semanas que a gente fez as lives sobre isso, sobre essa construção da coordenação junto com esses transtornos, sobre a viabilização que a gente tem que fazer com o professor. Independente se o aluno tem um transtorno fechadinho com alto ou se ele só tem uma dificuldade mais expressiva, é papel da coordenação? Sim, sim. Colocar para esse professor quais são as estratégias corretas, qual é o papel dele dentro disso e acompanhar para que o professor não se sinta sozinho dentro dessas estratégias. Não é jogar a bomba pro professor e falar assim, tá, toma as estratégias e se vira aí. Não, tá dando certo? Você tá conseguindo aplicar? Como que tá funcionando? Ele tá conseguindo evoluir? É de fato acompanhar esse professor para que ele não se sinta sozinho e para que assim o professor entenda que o que fazem com ele tem que fazer com o aluno também. Agora, se eu sou uma coordenadora que eu não tenho exemplo de acompanhamento, não tenho exemplo de ajuda nas dificuldades do meu professor, que tipo de professor você acha que ele vai ser? Muito provavelmente ele vai seguir o padrão. Ele vai colocar a mesma padronagem de professor, né? Porque a gente sempre fala que coordenação é o professor dos professores. Então, ele vai seguir o seu exemplo e não vai fazer nada com o aluno. Ele vai jogar a bola pra frente. Para que você... E vai falar assim, não tem nada a ver com isso. Porque é muitas vezes assim que a coordenação faz. Ah, ele se vira, ele é professor, ele estudou para isso. Ou o que o professor faz com o aluno? Ah, o pai dele que se vire. Não vou ficar aqui me desgastando, não. É a mesma ideia, gente. Então, a coordenação ela tem que ser um exemplo de acompanhamento para que você consiga cobrar do seu professor esse acompanhamento do aluno. Você só cobra aquilo que você faz com o seu professor. Não adianta você cobrar que ele seja o melhor professor, que ele consiga evoluir os alunos se você nem faz isso com ele, se você não acompanha, se você não ajuda, se você não evoluir com as dificuldades do seu professor. Ele vai falar assim, quem é você para falar isso para mim? Então, é muito importante que a coordenação pense nisso. E ao longo dessas 4 semanas eu falei sobre isso, falei um pouco mais sobre os transtornos. Foi a ideia aqui era dar base para que vocês evoluíssem os professores, não pensando em cada transtorno, assim, a característica, ou o autismo faz isso, faz aquilo, mas pensando de fato nas características de cada aluno, como lidar com os professores, e a gente foi falando como olhar de fato para o professor dentro dessas dificuldades, porque quando a gente está falando do aluno, eu também preciso olhar para o trabalho que o professor coloca dentro de sala. E qual é a possibilidade real. Não adianta você pensar na melhor estratégia da escola lá nos Estados Unidos que ela aplica, se isso não é aplicável dentro do seu contexto. Quando a coordenação passa uma estratégia para o professor, ela precisa passar uma estratégia aplicável e real, mostrando como fazer, quem vai ajudar, como aplicar isso no dia a dia e como que a gente vai acompanhar esse processo para ver se está dando certo, se não tá. Porque se não tiver, você tem que rever junto com o professor. Esse é o papel real da coordenação. Gente, eu acho que tá entregue, eu acho que vocês conseguiram entender a questão da dislexia, que o papel da coordenação é sim formar o professor diante, se ele não tem essa formação, se ele não sabe o que é. Precisa sim, se o seu professor não sabe o que transtorno, qual dificuldade, fazer alguma coisa, o seu papel como coordenador é formar sim o seu professor. É colocar ele no mesmo nível que você está. E para isso você tem sites confiáveis, como os sites dos transtornos, que, né, todos os transtornos têm algum tipo de site que tem alguma intervenção. No Google Acadêmico você consegue sim achar vários artigos sobre as dificuldades, com materiais reais, com coisas que já foram aplicadas.
É pegar livros também, porque tem muito material, gente, muito material. Na internet tem cartilha, tem... As nossas alunas mesmo, elas têm muitas coisas na biblioteca das alunas, né? Pra quem não sabe, tem o método Liderar com Sutileza, que foi onde eu tiro todas as estratégias que a gente fala aqui na segunda-feira, são retiradas lá das orientações que eu passo pras alunas, que a gente tem materiais de apoio para elas. Então, a gente tem vários materiais lá no método sobre isso, sobre essas informações sobre transtorno, sobre olhar cada habilidade e dificuldade do aluno, e não apenas o transtorno em si. Se alguém me vira e fala assim, a fulana tem dislexia. E aí, que tipo de dislexia? Quais são as dificuldades? Disléxicos também são, tem alguns tipos, né? Alguns são mais a questão da leitura, outros são de escrita. Então, não se apeguem ao transtorno em si, não se apeguem ao laudo em si, o CID bonitinho. Não, façam o seu melhor. O papel da coordenação dentro de cada transtorno dos alunos é dar o melhor dentro das possibilidades que ele tem, mas sim, não esperar que a família faça algo, que o professor espere que ele saiba o que fazer. Não, seu papel é olhar o que o meu professor consegue fazer e o que eu vou ajudá-lo nas dificuldades dele. O que eu preciso orientar a família, o que eu preciso orientar o meu professor para que ele faça adequadamente, certo? É isso, galera. Esse foi mais um Estourando a Bolha. E a gente precisa, sim, formar os professores, orientar para todos os transtornos. A gente veio com muita dificuldade de aprendizagem pós-pandemia. Então, é muito importante que a gente tenha esse olhar muito cuidadoso com os professores e com os alunos também. É isso, galera. Essa foi mais um Estourando a Bolha. Eu termino aqui. Deixe seu comentário. O que você mais gostou nessa live? Qual estratégia você vai aplicar? E me conta, você já assistiu as outras? Um beijo e até a próxima segunda.